Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 30 de julho. Hoje se faz uma memória facultativa de São Pedro Crisólogo. Pedimos a sua intercessão. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58, que diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados, e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua própria terra, porque aquele povo não tinha fé. Que tristeza, né? Analisemos o critério pelo qual não acreditaram em Jesus. Mesmo vendo os milagres que Jesus realizava, é tanto que se perguntavam, né? De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Eles ficavam admirados com a pregação de Jesus, com o ensinamento de Jesus, mas não chegaram à fé por quê? Qual critério que usaram? É um homem simples, é o filho de um carpinteiro, nós o conhecemos, sabemos o nome da sua mãe, o nome da sua mãe é Maria, são pessoas simples. Não pode, está errado. Como se Deus, meu povo, como se Deus não se manifestasse na vida das pessoas simples. Olha que isso é um problema tão grande. E que esse erro ainda persiste nos dias de hoje, hein? Persiste nos dias de hoje. Quantas pessoas que não aceitam, não chegam à fé, porque aquele ou aquela que está transmitindo, pregando a palavra, pregando o evangelho, é também uma pessoa simples. É uma pessoa que talvez não tenha cursado uma faculdade. Então, não, fulano não vou dar ouvidos, não. Uma pessoa muito simples, pessoa não sabe de nada, não. Cuidado. Talvez Deus esteja falando por meio daquela pessoa com você. Mas você tem desprezado. Tenha muito cuidado. Nós corremos um risco, e essa é uma grande tentação, de ficarmos escolhendo a quem dar ouvidos. É claro que precisamos ter o discernimento. Mas eu estou falando aqui de critérios. Qual o critério que nós usamos para escolhermos as pessoas a quem queremos dar ouvido? São as pessoas famosas? São as pessoas que têm milhares e milhares de seguidores nas redes sociais? Então essas pessoas têm credibilidade? Logo eu vou dar ouvidos a elas? E aquela que é cheia do Espírito Santo, cheia de fervor, que tem ali poucos seguidores? Ou eu conheço pregadores do Evangelho que não têm redes sociais e que as suas pregações são postadas em redes sociais da congregação onde essas pessoas fazem parte, de comunidades que essas pessoas fazem parte. Então, no entanto, são pessoas cheias do Espírito Santo que pregam a palavra de Deus de uma forma coerente e fervorosa. No entanto, meu povo, volto a perguntar, quais são os critérios que nós usamos? Quais são os critérios que nós usamos para escolher as pessoas a quem queremos escutar a palavra de Deus? Com quem queremos ouvir a palavra de Deus? Ou de quem queremos ouvir a palavra de Deus? Pensemos um pouco nisso também, né? Agora, é bem verdade que isso serve também para quem prega a palavra de Deus. Como assim, padre?
Explico-vos. Uma pessoa pode ter essa mesma mentalidade. De que forma? Eu, como pregador do Evangelho, eu não tenho que ser uma pessoa simples, eu não tenho que ser uma pessoa humilde, não. Eu preciso ser grande. Eu preciso ser o maior, porque assim as pessoas vão me escutar. Veja, está indo na mesma linha, está errado. Não pode. Não pode. Pessoas que têm pensado assim, têm pregado a si mesmo e não o Evangelho. Por quê? Porque não querem mostrar Jesus, querem aparecer. Querem aparecer. Pessoas que estão dizendo indiretamente: se eu for assim simples, humilde, Deus não falará por mim. Que é isso? É o contrário. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Inclusive, só se prega o Evangelho de uma forma eficaz e fervorosa e coerente quem de fato vive a pobreza, a humildade, a simplicidade de coração. Então, meu povo, acredito que esse Evangelho também é um puxão de orelha em cada um de nós. E ele nos vem mostrar que nós também precisamos de conversão. Sim, conversão. Conversão significa mudança de mentalidade. Será que a nossa forma de pensar não está um pouco equivocada diante da missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de falar de Deus às pessoas? Que possamos ter o discernimento do Espírito Santo. Que possamos ter o discernimento do Espírito Santo. Talvez aquelas pessoas na época de Jesus eram até pessoas religiosas, mas não acreditaram em Jesus. E não acreditar em Jesus é não acreditar no Salvador. Cuidado. É rejeitar a salvação. É rejeitar a salvação. Por isso, meu povo, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós hoje. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, a nossa inteligência. Que o Espírito Santo nos transforme, nos dê discernimento e sabedoria. E, acima de tudo, que o nosso coração continue sendo um coração como uma terra boa, como dizia a parábola do semeador, não é? Que o nosso coração seja um terreno bom, uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus possa produzir os seus frutos. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.